Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero convidar você agora para assistir uma aula de Google Tag Manager. Você quer aprender a trabalhar com a plataforma, aprender a traquear da forma certa, criar públicos que façam mais sentido através do traqueamento que você venha a fazer. Bom, este é o conteúdo que você precisará de consumir. Essa aula que você assistirá agora é mais uma das várias aulas que nós temos dentro da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alto desempenho em marketing e vendas. Dentro da Mazzucchin Plus, não apenas Tag Manager, nós ministramos conteúdo, mas Google Ads para geração de leads, Google Ads para geração de venda, Google Ads Script, Meta, Google Analytics, dentre outros, tá? Na descrição deste conteúdo, eu deixei 4 links para você. Um link é para que você possa conhecer melhor a nossa escola, Mazzucchin Plus. Segundo link é para que você possa se conectar comigo no meu Instagram. Lá tem conteúdos específicos que eu crio apenas para dentro do meu Instagram pessoal. Outro link é o Instagram da Mazzucchin, Instagram oficial também com conteúdos exclusivos que o nosso time elabora pensando em você, assim também como um link para o grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mazzucchin Plus, um grupo 100% gratuito com gente boa, uma galera que realmente sana dúvidas, uma galera que responde rápido, uma galera que é gestora de tráfego, empreendedora, dentro do ambiente comercial também você pode, óbvio, fazer perguntas, eles irão sanar, você pode ajudar outras pessoas com a expertise que você já tem e eventualmente até gerar comércio dentro deste grupo, beleza? Fiz os convites para você e agora fique com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, partimos para a nossa próxima aula do nosso curso de Google Tag Manager. Na aula de hoje, dando sequência às aulas anteriores, nós temos uma case, nós estamos buscando resolver essa case, nós estamos ainda na primeira parte, que é o rastreamento de formulário. Então, na aula de hoje, nós teremos 2 conceitos a serem trabalhados, que é não deixar com que em todo e qualquer formulário seja disparada a tag, vamos escolher quais formulários que nós queremos, assim também nós passaremos a começar a partir de hoje a trabalhar com regex, tá? Com a expressão regular de regex. Vem aqui então para a tela do meu computador. Estando aqui na tela do meu computador, já deixei aberto aqui para você o nosso Google Tag Manager. Bom, o que nós temos como missão agora? Na aula anterior, nós aprendemos a fazer com que quando o formulário ele fosse acionado, disparado, então a tag ela seria acionada, ela enviaria os dados que precisam de ser enviados para o Google Ads a fim de que a conversão ela pudesse ser computada. Mas o que nós precisamos agora? Nós precisamos de fazer o seguinte, ó. Se você observar aqui nos acionadores, em acionadores, nós deixamos o nosso acionador de formulário com o aguardar tags ativada, com verificação ativada, só que está para todos os formulários. Então, vamos imaginar hipoteticamente que eu tivesse aqui, como eu tenho um formulário, e aqui embaixo eu tivesse um segundo formulário, um terceiro, e aí vamos supor que você estivesse trabalhando numa página onde um dos formulários fosse uma newsletter, o outro formulário fosse talvez pergunta que as pessoas pudessem realizar, mas não para comercialização, e você só quer que compute como conversão esse formulário aqui, somente esse, não os outros. Se nós estivéssemos falando de loja virtual, poderia ser o formulário do checkout e uma newsletter, por exemplo. Eu não quero que compute a venda quando a pessoa preencher a newsletter, eu quero quando preencher o formulário principal, o formulário do checkout. Então, o que nós podemos fazer? Geralmente, os formulários eles são estilizados em CSS para deixar ele visualmente mais agradável e assim por diante, aonde se trabalha com class ou se trabalha com ID para fazer essa estilização. Então, em qualquer elemento aqui que exista nesse site, sempre quando tiver um ID, esse ID será único. Então, se, por exemplo, esse formulário tiver o ID form, então nenhum outro elemento utilizará esse mesmo ID, só esse formulário terá o ID form. Para eu poder saber qual que é o ID qual é a class de um formulário ou de qualquer elemento aqui dentro de um site, eu preciso de clicar com o botão direito, se estiver, claro, dentro do Google Chrome, e inspecionar. Depois que eu cliquei em inspecionar, eu posso clicar aqui dentro do seletor para eu poder selecionar o que eu quero, né, o que eu desejo. Aqui no caso eu estou selecionando o formulário, né? Então aqui no formulário, vou até colocar aqui mais especificamente dentro do campo mesmo, ó, então aqui é o campo, ó, tá aqui ó, input. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para você. Tá vendo que eu tenho aqui input, ó, tá selecionado o input. Mas acima eu tenho form, ó, form, action, leads, purchase, ID.
Então eu tenho o ID do formulário. O nome ou melhor, o value desse ID é form_man. Então, form if man. Então, o que eu vou fazer? O que eu sei agora? Que esse formulário ele tem um ID que é este nome. Eu vou pegar o nome desse formulário, o ID, perdão, desse formulário, não o nome, o ID dele, form_man. E aí eu vou fazer o seguinte, dentro do nosso Google Tag Manager, existe uma variável integrada chamada form_id. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá no Tag Manager, eu vou pegar essa variável form_id e eu vou falar que eu só quero disparar o formulário quando essa variável ela for form_man. Então eu venho aqui para o nosso Google Tag Manager, aqui ó, em todos os formulários, eu vou mudar para alguns formulários, e aqui nas variáveis integradas, ó, o que nós temos? Ó, page hostname, page path, page URL, header. Eu não quero nenhuma dessas, porque eu quero form_id nesse momento. Então eu vou clicar aqui, ó, escolher variável integrada, clico em escolher variável integrada, aí eu tenho uma série de variáveis integradas. Dentre as diversas variáveis integradas, eu tenho form classes, que se aqui dentro do site ele tivesse, ao invés de ID, tivesse uma class, eu poderia trabalhar com a class dela. E eu tenho aqui, ó, form_id. Então eu vou pegar o form_id. Pego aqui o form_id, contém, Ctrl+V, form_man. Então agora o que eu disse? Eu quero disparar apenas os formulários que forem form_man. Eu vou salvar isso daqui e agora nós vamos testar. Visualizar. Vamos verificar se está certinho. Conectar. Beleza, então vamos visualizar aqui que a nossa tag está aqui, form Google Ads, está aqui como não disparada. Agora nós vamos colocar quaisquer informações aqui, só para que nós consigamos dar sequência. Legal. Beleza. Enviar simulação. Depois de enviar a simulação, vamos dar uma olhadinha agora aqui. Observa que a minha tag ela foi disparada. Ela foi disparada. Vamos fazer agora o inverso. Vamos imaginar que no nosso acionador nós tivéssemos colocado um outro formulário. Ah, tem um formulário lá que é do WhatsApp. Então, o formulário aqui, ó, WhatsApp é o nome. Agora, ela não pode disparar. Salvar. Vamos novamente enviar. Vamos enviar. E agora ela não pode disparar, hein? Vamos pegar agora aqui. Vou pegar aqui que eu acho que é mais rápido. Se eu colocar tudo aqui, coloco aqui. E aqui eu faço só incremento. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Enviei. Então agora aqui foi muito obrigado. E quando nós chegamos no formulário, nossa tag não foi disparada, tá? Então, quando nós falamos sobre o uso do ID, é justamente para isso. É para que nós possamos separar quais formulários dentro do nosso site que nós queremos, que nós desejamos que eles sejam ativados, disparados, e quais que nós não queremos. Na verdade, nós vamos selecionar quais que fazem sentido para nós, tá? E aí eu já posso introduzir o assunto aqui com você sobre o regex. O que é o regex? O regex é uma expressão regular que é utilizada para criar condições avançadas de acionamento ou de filtragem. O regex ajuda a rastrear eventos e dados de forma precisa dentro do Google Tag Manager. E aí eu trouxe para você um exemplo. Qualquer URL que contenha lating, eu poderia colocar ponto, asterisco, lating, ponto, asterisco. Aqui, ó, o chapéuzinho, né, HTTPS, dois pontos, aí é //.com, cifrão URLs que começam com HTTPS e terminam com .com. Significa dizer o seguinte, o que nós temos que raciocinar quando nós falamos de regex? Quando nós precisamos de filtros mais avançados, quando nós precisamos, inclusive o seguinte, para ficar até mais simples de você compreender, se eu tivesse aqui 3 formulários, por exemplo, com 3 IDs diferentes. Então eu tenho esse formulário aqui, cujo o form ID dele é o form_man, salvo engano, que foi o que nós utilizamos agora há pouco, ó, que é esse daqui, ó, form_man. Então imagina que eu tivesse algum outro formulário, onde fosse talvez formulário form WhatsApp e o outro formulário 3. E eu só quero que 2 desses formulários sejam acionados. Eu posso utilizar regex dentro aqui do meu Google Tag Manager para falar que eu quero que esses 2 formulários sejam acionados. Então eu venho aqui, por exemplo, no nosso acionador e você vai observar o seguinte, que nós temos a possibilidade
aqui de trabalhar, por exemplo, aqui mesmo em cima, ó, tanto aqui quanto embaixo também, ó, em contém, eu tenho aqui corresponde a regex. Corresponde a regex, e eu tenho aqui corresponde a regex. Vou deixar isso aqui do jeito que está, vou trabalhar com o de baixo, porque vai ficar no exemplo que eu dei. Então, ó, form ID corresponde a regex. Então, esse corresponde a regex, imagina que eu quisesse o form ID, ó, formMan, perdão, eu quero que seja o seguinte. A configuração que nós fizemos inicial foi essa, concorda comigo? Ó, form ID, aí, ao invés de corresponde a regex, era contém formMan, perfeito? Mas agora eu não quero só assim. Eu quero, na verdade, que seja, talvez, este formulário, que é o formMan, e eu também quero, seja um ou outro, independente se preencheu o formMan ou se preencheu o form WhatsApp. Eu quero que seja disparada a minha tag. Então, você poderia colocar o que a gente chama de pipe, que é esse carinha aqui, ó, é o pipe. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ajudar na sua leitura, na sua visualização. Ó, é o pipe, tá vendo? É o pipe, uma barra, pipe. E aí eu poderia colocar aqui, ó, se o nome fosse do WhatsApp form WhatsApp, e aí eu estaria falando, olha Google Tag Manager, eu quero só que você dispare em alguns formulários, cujo o form ID ele tem que corresponder a uma regex, que é formMan ou form WhatsApp, tá? Então, se for um ou se for outro, eu quero que você dispare. Do contrário, você não pode fazer o disparo, tem que ser um ou outro. Agora, se eu tivesse que fazer um ou outro sem utilizar o regex, sem utilizar essa expressão aqui, eu já teria um pouco mais de trabalho. Você concorda comigo? Teria um pouco mais de trabalho, porque eu precisaria de acrescentar aqui o evento de acionador para poder falar, vai nesse ou vai naquele. Com o regex, você consegue deixar mais simples, a leitura mais fácil, e você consegue, inclusive, também deixar esse acionamento num tamanho menor, porque eu não estou precisando de inserir aqui mais filtragens. Eu já tenho uma filtragem direta aqui no meu regex. A saber também que aqui, por exemplo, neste exemplo que eu adicionei, eu estou falando o quê? Imagina que eu colocasse aqui contém form WhatsApp. Só um exemplo, tá? Então, esse daqui teria, ó, só um exemplo, ó, o contém form ID, formMan, perdão, da mesma forma como eu fiz, ó. E aqui tem o form WhatsApp. Esse daqui é uma condição de E. Como assim, Danilo, uma condição de E? Ó, disparar este acionador quando ocorrer um evento e todas as condições forem verdadeiras. Ou seja, o form ID ele tem que ser formMan e o form ID tem que ser form WhatsApp. Então, ele nunca funcionaria, porque aqui nunca, se a pessoa, por exemplo, preencheu esse formulário, ele é o formMan. Não tem como ele ser o formMan e também o form WhatsApp. Ou seja, aqui já não funcionaria, eu já não conseguiria trabalhar assim. Então, eu teria que criar o quê? Eu teria que criar uma outra estrutura para eu poder, então, ter dois acionadores. Esse form, por exemplo, uma maneira seria ter esse form principal, que seria para o formulário principal, e eu teria que ter um outro acionador, que eu poderia chamar de form WhatsApp, para o formulário do WhatsApp. Sendo que, se eu utilizar regex, basta eu colocar, corresponde a regex, formMan, ou, que aqui é o pipe, form WhatsApp, imaginando hipoteticamente que existisse o form WhatsApp. Nós vamos trabalhar bastante com regex durante o nosso curso, tá? O regex vai ser bastante importante para nós. Então, o pipe, já começa a entender, o pipe aqui, que é essa barra de separação, ele é o ou, chamado de ou. Eu deixei disponibilizado aqui, ó, algum desse slide, e eu vou deixar aqui, quando você passar a aula, eu vou deixar para você poder baixar esses padrões também de regex. Ó. Então, se eu colocar aqui ó, um chapéuzinho, tá? Padrão, né? Acento circunflexo. Padrão, começa com padrão. Então, se eu quiser que comece com uma palavra, uma letra, enfim, aquela estrutura que eu estou trabalhando, eu coloco aqui, ó, o acento circunflexo mais o que eu desejo. Se eu quiser que termine, coloco o cifrão. Olha o que nós fizemos agora, que foi o ou. Padrão 1, pipe, ou, né? Padrão 2, ó, corresponde a padrão 1 ou padrão 2. Se eu quisesse aqui um agrupamento de padrões,
padrão 1 ou padrão 2. Depois nós vamos entender qual que é a diferença entre um e o outro. Aqui no agrupamento de padrões eu consigo, por exemplo, inserir outras variáveis. Eu consigo, por exemplo, colocar a adição, eu consigo fazer um e assim por diante. O e que eu expliquei para você, ele está aqui, ó, padrão 1 e padrão 2. Padrão 1 e padrão 2. Observa como eu teria que fazer. Eu teria que colocar interrogação igual, ponto, asterisco, padrão 1, parênteses, interrogação, igual, ponto, asterisco, padrão 2 para ter um e, ó, corresponde a padrão 1 e padrão 2. Ambos precisam estar presentes na string. Ambos precisariam ser verdadeiros. Eu só quero que você entenda primeiro o que é o regex. O regex, como aqui no slide ele está dispondo, né, ele é uma expressão regular. E essa expressão regular serve para que nós possamos fazer com que nós tenhamos menos trabalho. É mais simples criar as rotinas e algumas demandas que nós precisarmos só conseguiremos fazer com regex, não terá uma outra possibilidade senão com regex. Então, ele estará presente no nosso dia a dia para que nós possamos fazer as filtragens que nós necessitamos, para que nós possamos fazer os rastreamentos necessários. Sempre quando nós precisarmos de trabalhar com alguma condição que ela é mais robusta, ela é mais refinada, mais sofisticada, provavelmente nós precisaremos de utilizar o regex dentro aqui do nosso Google Tag Manager. Então, ó, dando só um exemplo, ó, deixei aqui como regex, form_man ou form WhatsApp, um ou outro, eu salvo aqui, clico em visualizar, e a partir desse momento ele tem que disparar a tag. Por que ele tem que disparar a tag? Porque eu vou preencher esse formulário, deixa eu fechar aqui, eu vou preencher esse formulário aqui, e aí o que eu disse lá? Olha, se eu preencher o form_man, que é esse que eu estou preenchendo agora, ou se eu preencher o form WhatsApp, eu preciso que você dispare. Então, na teoria, ele tem que funcionar. Vou clicar aqui em enviar simulação. Ele enviou. E aí, se você observar, olha aqui, ó, form Google Ads, ele disparou, tá? Ele disparou. Por quê? Porque uma das condições que eu coloquei foi um ou outro. Então, ele, de fato, é o form_man, por isso que ele funcionou. Se eu quisesse que fosse os dois, ó, eu quero que seja o form ou o form WhatsApp, aí a minha regex seria diferente. Minha regex seria assim, ó, parênteses, a interrogação, igual, ponto, asterisco, ponto, asterisco, e aí seria o form_man, e aí a partir desse momento aqui, eu faço o mesmo processo, eu fecho aqui, eu vou abrir novamente, eu vou abrir parênteses, interrogação, igual, ponto, asterisco, form, WhatsApp, fecho, parênteses. Então, agora que eu coloquei igual, desculpa, o e, eu quero que seja, ó, o form ID, que corresponde a regex, tem que ser form_man e form WhatsApp, que nunca aconteceria. É aquilo que eu disse. Aqui é um formulário que eu tenho, e ele tem o ID form_man. Se eu tiver algum outro formulário, como inclusive eu tenho, né? Eu não tenho, porque isso aqui, deixa eu ver, esse aqui não é de formulário. Se eu tivesse algum outro formulário, eu teria o form WhatsApp, ou form 2, form qualquer coisa, ou então, enfim, qualquer nome que seja. Mas nunca seria o mesmo ID. O ID form_man é somente desse primeiro. Então, essa condição que eu estou criando aqui, ela nunca será verdadeira. E aí eu coloquei, ó, parênteses, interrogação, igual, ponto, asterisco. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Se você observar, ó, olha aqui, ó. Quando eu trabalho com e, é parênteses, interrogação, igual, ponto, asterisco, coloco o padrão, fecho, interrogação, igual, ponto, asterisco, padrão, fecho. Ou seja, esse padrão 1, padrão 2 é o nome que eu quero, como no exemplo que eu dispus aqui para você, tá? Salvo aqui isso que eu fiz, e a partir desse momento, eu vou executar e ele não pode acionar. Ele não pode acionar. Por quê? Porque nunca o form_man será... Eu vou conseguir, na verdade, associar o form_man e o form WhatsApp juntos. Não tem como, é um ou outro. Então, agora aqui, ó, preenchi. Enviar simulação. Vamos dar uma olhadinha. Aí, se você puder observar, o form Google Ads não foi disparado. Não foi disparado. E não foi disparado porque realmente não deveria ser, uma vez que
ele não tem como eu disse anteriormente, não querendo ser repetitivo, ser Formman e Form WhatsApp simultaneamente. Bom, esse é o regex, nós trabalharemos muito ao longo das nossas aulas. O que eu trouxe hoje para você foi dois tipos, duas possibilidades de utilizar o regex, que é o E, que é o que você viu agora aqui, e nós também trabalhamos com o OU, que basicamente o OU nós fizemos da seguinte forma, se for Formman ou for Form WhatsApp, dispara. Vamos deixar assim para ele poder disparar, para poder ficar bonitinho, certinho. Salvei, vou enviar inclusive isso daqui, vou publicar, vou pular. E é isso. Na próxima aula, nós daremos sequência à nossa case para que nós consigamos sanar a nossa case. Bom, por hoje é isso. Esse foi o conteúdo e se você gostou desse conteúdo, já convido você para poder assistir o próximo, para que você possa acompanhar a nossa playlist de Google Tag Manager, para que você vire um expert dentro da plataforma e possa usufruir de tudo que ela nos proporciona. Bom, fique atento, fique atenta para as nossas próximas aulas. Obviamente, então, para que você seja notificado ou notificada, é bem simples. Se você não for inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações e quer uma forma mais fácil ainda, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo e a partir desse momento, então, sempre que nós postarmos um novo vídeo, uma nova aula, você será notificada pelo nosso grupo. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.